Olá, onde quer que você esteja, espero que você esteja bem, esteja seguro e esteja dedicado a pensar no bem coletivo nesse momento em que exige de todos nós uma nova postura. Talvez muitas pessoas estejam preocupadas em não ser contaminadas pelo vírus da Covid-19, mas acho que além dessa preocupação que é legítima, que é real, que é honesta, também vale aqui nesse momento, e talvez vale mais nesse momento, o pensamento do bem comum, do bem coletivo, onde é necessário pararmos, necessário nos isolarmos, ainda que temporariamente, para que aquela curva, de contágio ela aconteça em um prazo mais elástico. O que ela vai acontecer. O vírus está solto, o vírus não tem como ser parado, mas a gente tem como fazer alguns controles de forma a que aquela curva de contágio não venha a ser tão acentuada, de forma a entrar em colapso no nosso sistema de saúde. Então a gente precisa ficar mais recluso, pelo menos os que conseguem de fato fazer isso, no que tange às profissões, no que tange às famílias, aos deslocamentos necessários, para que a curva seja um pouco mais elástica ao longo do tempo, achatada, Então o grande desafio hoje, enquanto população mundial, é de usarmos uma lente que pensa no bem coletivo. Não é fazer de tudo para que de alguma forma se mantenha isento não só da doença, mas dos prejuízos em que uma situação como essa global pode nos causar. A ideia agora é o bem comum, é o bem coletivo. Nós precisamos, como cidadão, como família, como ser, como pessoa, como educadores, de fato atuarmos com essa perspectiva. O desafio que nós estamos vivendo como sociedade é inédito. Nós estamos vivendo um ineditismo sem precedentes. Percebe que o que está acontecendo em questões de dias, todo um país é conclamado, convidado, ou até mesmo determinado a parar tudo, e pensar nisso como poderíamos pensar no início de 2020 que iríamos viver algo nessa magnitude e em tão pouco tempo. Mas estamos vivendo. Não adianta aqui mais o lamento e agora, ou até mesmo nos entregarmos ao pavor. É preciso agora muita sobriedade, é preciso agora encarar a situação com muita sobriedade, com muita determinação, com muito cuidado, zelo, mas também abertos ao que ela pode nos proporcionar. A escola está interrompida, a grande maioria das escolas em todo o Brasil, não quero aqui ousar dizer todas, mas a grande maioria das escolas estão paralisadas. Isso algumas até estão fazendo isso de forma gradual, mas o fato é que ao longo desta semana, em algum momento, todas estarão sendo de fato paralisadas e nós vamos viver pelo menos 15 dias nessa paralisação. E talvez alguém diga, puxa, como pode algo que acontece todos os dias, periodicamente, rotineiramente, tínhamos calendários letivos traçados, tínhamos atividades previstas, aulas de campo, avaliações, atividades internas, feiras, amostras, tantas coisas que estavam previstas e já eram difíceis de dar conta dentro do tempo que tínhamos, num calendário letivo sempre tão apertado, tão difícil de ser montado, e agora de repente temos que parar tudo. E talvez deve dar um desespero e talvez até mesmo a preocupação que é legítima com e agora? O que vai acontecer depois? O que nós vamos fazer daqui a 15 dias, se de fato voltarmos às atividades normais? O que vai acontecer com o calendário letivo? Nós vamos empurrar para dentro das férias? Nós vamos ter um final de ano mais longo do que o previsto? Não vamos mais ter Natal e Ano Novo? Todas essas perguntas também são legítimas, também têm o seu lugar, mas o momento agora é de uma preocupação voltada para o agora, voltada para o que nós precisamos fazer agora. Numa paralela, é claro, precisamos planejar como,
quando, né, nós vamos conseguir fazer a retomada, mas o vento está soprando numa outra direção. Então é preciso erguer a vela, respeitar o vento e seguir nessa nova rota, nesse novo caminho. Nesse sentido, a escola precisa se fazer presente. Não é a paralisação que descaracteriza o ser escola e agora que colocamos os alunos para casa, a responsabilidade das famílias, vamos manter meia dúzia de funcionários atuando aqui na escola e vamos cruzar os braços e esperar o governo dizer que pode voltar. Bom, é um caminho que alguns podem preferir, mas quero eu aqui lhes desafiar que esse não seja o caminho, mas que a escola se faça presente nesse momento, que a escola seja atuante também na paralisação. Nesse sentido, a gente precisa lembrar que ser escola é ser ponte. Ser escola é fazer conexões, é ajudar no desenvolvimento de novas percepções, é ser presente no momento em que perguntas tantas surgem, muitas delas sem respostas, e ainda assim elas são válidas. Porque o que torna a pergunta válida não é a resposta, é a própria ideia de ter a pergunta, a curiosidade em descobrir. Então, meu desafio aqui é que nós possamos navegar nesse mar de perguntas sem respostas e ajudar as famílias, os alunos, a equipe da escola a permanecer de alguma forma conectado. Escola, se faça presente nesse momento de paralisação. Como? Bom, nós da Agenda Edu temos um prazer imenso de sermos uma solução de comunicação que caminha lado a lado com as famílias e a escola na jornada educacional. E é nesse momento em que a gente também quer se fazer presente, também quer estar atuante. Por isso, temos escrito uma série de artigos que vão chegar até os diretores, coordenadores, e estes poderão espalhar como quiserem, quanto desejarem para toda a comunidade escolar, com sugestões de como vocês podem utilizar as funcionalidades da Agenda Edu, de como vocês podem potencializar o digital, o meio digital nesse momento onde parece que está todo mundo recluso, né? Como podemos conectar no meio do isolamento, ou através desse isolamento. É possível sim, e por isso a gente precisa dar as mãos nesse momento, umas mãos de forma virtual, para que a gente possa se fazer presente nesse momento. Bom, a gente mandou já mandamos um e-mail onde tinha uma série de sugestões, tanto informações ligadas ao coronavírus, Covid-19, as informações que a própria Organização Mundial da Saúde tem trazido, as secretarias de saúde locais também têm disponibilizado, e a gente está fazendo eco a essas informações para que você também faça o mesmo junto à sua comunidade escolar, como sei que as escolas têm feito de todas as formas inimagináveis, com cartazes pelas escolas antes mesmo da paralisação, álcool gel espalhado por todo canto, informações. Mas e agora? Como que a gente continua atuando? Quero fazer um destaque em algumas das nossas funcionalidades. 4 funcionalidades que podem ser muito presentes, muito aliadas nesse momento. Primeiro é a de atividades. A funcionalidade de atividades permite que você continue fazendo registros e proposições. Você não vai registrar mais aquilo que aconteceu no dia na escola, e nem tampouco ficar apenas lançando uma tarefa ligada ao conteúdo trabalhado na escola, mas a atividade pode ser um campo onde você vai fazer proposições de atividade para os alunos e para as famílias, que muitas estarão juntas nesse momento. Que tal então lançar propostas, sugestões de atividades pensando nos diversos segmentos da educação infantil, Fundi 1, Fundi 2, ensino médio. Essas podem ou não estar vinculadas ao currículo, aquilo que estava sendo trabalhado durante a fase da primeira etapa aí na sua escola. Atividades que possam colocar as famílias para fazerem juntos com seus filhos, atividades que possam fazer os alunos resgatar informações que já passaram através dos livros, através de algum vídeo, através de alguma indicação de leitura, para além do próprio livro didático. Uma série de ideias podem nascer no conjunto da equipe
equipe da escola, ou mesmo você pode resgatar algumas dessas ou conquistar algumas dessas ideias na internet, buscando algumas sugestões e mantendo um pouco dessa rotina. Falando ainda em atividades e em rotina, que tal fazer uma proposta de rotina? Imagina quantas famílias não sabem direito como otimizar o tempo da criança em casa, o tempo do adolescente em casa. Que tal fazer umas 2 ou 3 propostas de rotinas e atividades no dia a dia, para que seja a programação da família, a programação dos alunos? Até porque muitos pais vão continuar trabalhando no estilo home office. E eles, como ocupar as crianças e os adolescentes? Mais do que apenas ocupar, porque talvez o Netflix ou o YouTube serviria, mas não é só isso que talvez seria o relevante. Pode ter na programação o tempo do Netflix, o tempo do YouTube, mas façam uma proposta de atividades, de programa, de rotina, para que as famílias conduzam nas suas casas durante esse tempo de paralisação. E a funcionalidade de atividades pode ser um espaço e um ambiente aliado para você nisso. A outra é que dentro de atividades você pode mandar link de vídeos, você pode gravar vídeos como esse que você está assistindo agora, e eu estou gravando ele de um tablet. Posso postar ele numa plataforma como o YouTube ou outras de streams de vídeos, e pego esse link e coloco dentro de atividades, coloco o link lá e a pessoa, a família, o aluno vai direto para o vídeo que você gravou. E esse vídeo pode ser de um professor que grave da sua própria casa, lembrando de alguns destaques, fazendo uma revisão ou um resumo, ou ainda a professora da educação infantil que lança uma proposta, uma brincadeira, aparece para a criança, mantém essa conexão ativa nesse período de paralisação. Como isso pode ser relevante e interessante, até mesmo ajudando as famílias que não têm lá aquela habilidade de fazer propostas de alguma atividade, de alguma brincadeira ali instrutiva, relevante com as crianças. Fica a dica, atividades é um lugar onde você pode ajudar as famílias a movimentarem, a criarem rotina nesse tempo de paralisação. Outra funcionalidade é comunicados. Puxa, a informação é sempre importante. E no meio de tanta fake news que já rolou por aí, que tal você, escola, marcar a família e ser reconhecida pela família, que está com você, como uma fonte de informação correta? Então faça uma curadoria de informações, tanto das informações locais, na sua cidade, no seu estado, no país, ou até mesmo de fora do nosso país, sobre o que está acontecendo em tudo que envolve o coronavírus, tudo que envolve as ações de saúde, os meios de comunicação que são relevantes para elas acompanharem, notícias, dados, números, assim como também as boas, velhas e necessárias informações sobre prevenção, sobre cuidado durante essa época. O comunicado, a funcionalidade de comunicado é um ambiente onde você pode proporcionar, pode até criar uma categoria focada nisso, saúde, ou a categoria com o nome coronavírus, como queira você aí na sua escola chamar, e lançar os comunicados desse período dentro dessa categoria. A outra funcionalidade é de mensagens, que aí pode ser uma boa interação constante durante esse período. Onde quer que você esteja, gestor, coordenador, até mesmo professor, você pode estar gerenciando as mensagens, respondendo mensagens pela plataforma, e os pais pelo aplicativo, os alunos também pelo aplicativo, interagindo com você. Inclusive, que tal criar um canal de tira dúvidas? Se você vai lançar atividades de caráter curricular dentro da funcionalidade de atividades, que tal ter um canal de mensagem onde você pode responder, o professor em questão, responder perguntas dos alunos. Isso cria uma interatividade, cria mantém ativo, mantém quente aí aqueles assuntos mais relevantes de cada uma das áreas do conhecimento. A outra questão também é eventos. A funcionalidade de eventos pode ser uma boa aliada, até se você desejar fazer eventos ao vivo, online, transmitidos daí de uma casa, de um lugar ou de um escritório mais protegido lá na sua própria escola. A funcionalidade de eventos permite você agendar e colocar um link, uma forma de que o pai, o aluno, ao clicar, ele vai assistir ao vivo a sua transmissão marcada para aquele dia e para aquele horário.
isso por meio do Hangout. A Agenda Edu é parceira do Google e nós temos como fazer através da nossa solução esse link para que você transmita uma fala, um depoimento, uma aula, uma palestra, qualquer coisa que você queira, e os pais vão poder assistir isso ao vivo também, para o caso de você preferir, ou até mesmo mesclar com algumas coisas ao vivo e outras gravadas, onde você coloca o link lá na funcionalidade de atividades, como já mencionei antes. Bom, essas funcionalidades permitem aquilo que foi meu desafio inicial: a escola se fazer presente, porque a escola não para, a educação não para, e nós não vamos permitir que esse momento de isolamento seja marcado pela ausência, a ausência do educador, a ausência do diretor, a ausência do professor, a ausência do ser escola. Então, nosso convite, nosso desafio para você é que você se faça presente como escola, do seu jeito, no ritmo e na quantidade que lhe for possível, sem regras nesse sentido, mas que você marque esse momento com a sua presença e com a sua solidariedade, com a sua alegria, com a sua motivação, com a sua esperança, com conhecimento, e ajudando também nessa fase no desenvolvimento de habilidades. Somos seres aprendentes, por isso queremos também marcar e nos fazer presentes com uma instituição, com uma escola que é aprendente. Nós temos um desafio inédito nas mãos, assim como também temos a possibilidade inédita de aprender coisas que talvez nunca pensávamos em aprender, ou de fazer de jeitos e formas que nunca tínhamos imaginado fazer. Que tal então você se abrir a essa possibilidade, deixa um pouco o pavor do lado, encara a realidade, é um fato, é desafio, é difícil, mas é uma possibilidade. Aliás, existem várias possibilidades de aprendizagens, então permita que o seu ser aprendente domine esse momento e se lance nesse novo terreno de uma forma aberta, de uma forma precavida, mas de uma forma bastante ousada. E eu acho que todos nós, como educadores, como instituições de ensino, como atuantes na educação, vamos experimentar um momento precioso e vamos ter muitas histórias para contar, mesmo no meio desse turbilhão difícil que estamos vivendo como nação mundial. Meu abraço, minha torcida, minha disponibilidade, inclusive através dos canais da agenda, para que a gente possa ser parte junto com você desse momento na história. Vamos ser ponte, vamos ser presentes. Grande abraço.